Boa tarde a todos. Agradeço a presença dos vereadores que vai presidir essa mesa aqui, o Maicon, o Leandro, o Sidão Mineiro. Quero agradecer a presença também do vice-prefeito Luzimar, dos diretores, a Ana Lúcia Periani, o Ismael, da Promoção Social, e a Elisandra, da Educação. Também quero agradecer a presença da Elisângela, chefe de contabilidade, e do Dr. Caio, procurador do município. Daremos início à segunda audiência pública para a discussão do projeto de lei número 023/2021, referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022. Passo a palavra ao ilustríssimo vereador Maicon Rios de Souza, que na qualidade de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento conduzirá os trabalhos esta tarde. Boa tarde a todos. Com a presença dos vereadores Sidão Mineiro, Leandro Mancha, na qualidade de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, declaro abertos os trabalhos da segunda audiência pública, que essa comissão está realizando em 2021, para discutir o projeto de lei número 023/2021 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária 2022 e das outras providências. Essa audiência pública fora anteriormente designada para o dia 22/6/2021 e cancelada por força do Decreto Municipal 090/2021, sendo redesignada para o dia de hoje, 6 de julho de 2021. Foram convidados para essa audiência o excelentíssimo senhor Dirceu Braz Pano, dignífico prefeito municipal, o excelentíssimo senhor Luzimar Alves dos Santos, dignífico vice-prefeito municipal, o ilustríssimo senhor Dr. Caio Pereira da Costa Neves, procurador jurídico municipal, a ilustríssima senhora Elisângela Cristina Formenton dos Anjos, chefe de contabilidade municipal, a ilustríssima senhora Elisandra Marques de Assunção, diretora da Educação, a ilustríssima senhora Ana Lúcia Periani, diretora de Cultura, o ilustríssimo senhor Laudionor Elias Geraldo, diretor de Esportes, o ilustríssimo senhor Valmir Charaba, diretor de Serviços Urbanos, o ilustríssimo senhor Vinícius Salvino Espalaor, diretor de Comunicação, o ilustríssimo senhor Benedito Gabriel Síndio, diretor de Planejamentos e Obras, o ilustríssimo senhor Johnny Iokichi Morizi, diretor de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, o ilustríssimo senhor André Correia de Oliveira, diretor de Trânsito e Transporte, o ilustríssimo senhor Josué Morias Duque, diretor do DAEMA, o ilustríssimo Ismael, e por uma falha técnica do Legislativo não tem o seu nome completo, que inclusive registra a presença desse, diretor da Promoção Social, os representantes do Ministério Público do Estado de São Paulo, de Américo Brasiliense, e do Poder Judiciário de Américo Brasiliense, bem como toda a sociedade ameriliense e os nobres pares dessa Casa de Leis. Quero aproveitar para registrar a presença do ilustríssimo senhor Luzimar Alves dos Santos, dignífico vice-prefeito municipal. Também a presença do ilustríssimo senhor Dr. Caio Pereira da Costa Neves, procurador municipal. A ilustríssima senhora Elisângela Cristina Formenton dos Anjos, chefe de contabilidade municipal. A ilustríssima senhora Elisandra Marques de Assunção, diretora de Educação. A ilustríssima senhora Ana Lúcia Periani, diretora de Cultura. Como anteriormente colocado, a presença também do Ismael, diretor da Promoção Social. Cumprimento a todos os integrantes da mesa, os vereadores e a todos os presentes, bem como aqueles que nos acompanham pelo canal da Câmara Municipal no YouTube. E ressalto que os interessados em fazer uso da palavra poderão enviar através do número 16 99793 3617, WhatsApp, áudio ou textos que ali serão lidos e divulgados para discussão e reflexão.
Aqueles que enviarem mensagens serão automaticamente inscritos na lista de uso da tribuna virtual, que se encontra aos cuidados do Legislativo. Aproveito também para registrar a presença da ilustríssima Procuradora Municipal, doutora Daiane, sempre muito bem-vinda a sua presença, doutora. Ressalto, por fim, como parte das medidas que visam conter e evitar a propagação do Covid-19, sem contudo prejudicar a qualidade da distribuição do serviço legislativo à população amariliense, bem como o objetivo de sempre ampliar a participação popular junto a essa Casa de Leis, pela primeira vez nesse legislativo estamos realizando audiência pública de discussão da LDO de forma virtual, ou seja, por meio da participação online no site dessa Câmara e no canal do YouTube oficial deste legislativo. Destaco ainda que essa Câmara Municipal receberá até hoje sugestões da população através do formulário que está disponível no site. Lá, os interessados poderão escrever suas contribuições para o orçamento público do ano 2022. Tudo isso vem sendo realizado com o objetivo de aproximar a população da Câmara e do Executivo Municipal. Feito isso, passo a palavra para a ilustríssima senhora Elisângela para suas considerações iniciais sobre o projeto de lei. Com a palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos os participantes dessa audiência. E esse projeto de lei, a gente tem que encaminhar até 30 de abril as peças de planejamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para iniciar, eu gostaria de falar um pouco sobre todas as peças de planejamento, que a Prefeitura tem que encaminhar ao Legislativo. Então, a gente tem que encaminhar, cada 4 anos, a gente encaminha o plano plurianual e até 31 de agosto. Então, agora, dia 31 de agosto, a gente tem que mandar para a Câmara o plano plurianual de 2022 a 2025. A gente encaminha a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela tem a vigência anual até 30 de abril, que é essa que nós estamos tratando hoje, e a Lei Orçamentária Anual, que a vigência também é anual, que a gente encaminha até 30 de setembro. A Lei de Diretrizes, esse ano, ela é atípica, a gente está mandando antes do plano plurianual. A gente vai encaminhar o plano até 31 de agosto. Então, como eu havia falado na nossa audiência, que a Prefeitura fez a audiência também para explicar aos vereadores e à população. A gente vai fazer um estudo mais detalhado no plano plurianual, que a gente vai ver todas as prioridades dessa administração, nova, para poder estar, talvez, alterando essa lei de diretrizes que a gente está apresentando para vocês. Então, essa lei de diretrizes que a gente encaminhou, ela está orçada hoje em 109.710.000. O nosso orçamento de 2020, ele está em 106 milhões, e aí para 2022 foi calculado 3,5%, então teve um aumento de 3.710.000. Até agora, a nossa arrecadação, até junho de 2021, nós arrecadamos 61.286.000, uma média de arrecadação de 8.760.000. Então, uma previsão para 2022 de 109 milhões. Então, talvez, porque assim, como a gente tem que mandar a lei antecipadamente, e a gente vai ter que mandar ainda o PPA, e em setembro o orçamento, que vai, a nossa execução vai ser com o orçamento em 2022. Então, a gente tem que fazer um estudo melhor, das prioridades que vão ser feitas em 2022, para deixar as peças todas certinhas, que elas têm que ser iguais,
PPA, LDO e LOA tem que ser o mesmo valor e as mesmas prioridades. Acho que no momento seria isso. Aberto para discussão. Só o microfone para o vice-prefeito. Vice-prefeito, por favor, aproveitar que o senhor vai fazer uso da palavra e convidar o senhor para integrar a mesa, por gentileza. Eu não tinha visto que você me deixar aqui, até ficou ligado aqui. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui a mesa, na pessoa do presidente da Câmara e da presidente da comissão, vereador Maico, vereador Leandro Morales, do Mancha, vereador Sidão Mineiro e os demais aqui presentes, os diretores aí da Prefeitura, doutor Caio, procurador jurídico do município. E, na verdade, Maico, vai estar muito fácil de trabalhar, até a título de esclarecimento e falando aqui pelo Executivo, porque o que nunca aconteceu assim anteriormente, na nossa cidade, nós temos hoje a planilha, tudo planilhado que nós pretendemos fazer nesses 4 anos. Pode ser que alguma coisa a gente possa estar acrescentando. Então, inclusive aí por parte do executivo aí, do prefeito de Seupano, tem autorização que nós vamos estar marcando uma reunião com todos os diretores de departamentos, para que cada um a gente apresente aquilo que o executivo, até quero parabenizar a Ana Periani, nossa diretora da cultura, que deu mais ou menos um start nesse sentido aí, de estar me passando mais ou menos essas coordenadas. E nós já tínhamos, porque a prioridade da nossa administração, ela é, além da saúde, que a gente passa um momento muito difícil, é a situação de abastecimento de água. Então, essa é a principal prioridade, acaba perdendo só para a situação da saúde, é a situação de abastecimento de água, onde nós temos aí 9 obras a serem realizadas no nosso município, entre várias delas com emendas parlamentares, aproveitando também aqui para parabenizar aí os vereadores pela conquista individual de cada um junto aos seus deputados estaduais e federais. Então, a gente tem essa planilha e todas as obras que posteriormente a gente vai estar aqui apresentando também a cada um de vocês, vereadores, para que todos tenham conhecimento do que nós temos planilhado para esses 3 anos aqui que resta, e um ano aí também, como a gente pegou um orçamento da gestão anterior mesmo que foi, mas eu tipo assim, hoje eu estou bem aí junto ao executivo, mostrando o que a gente deve estar fazendo, mas a gente vai ter essa reunião com todos os diretores para que cada um esteja apresentando aquilo que o departamento necessita, aquilo que ele pretende fazer, e a administração também, ou retirar o que o diretor apresentar, ou acrescentar alguma coisa. Então vai estar muito fácil da gente trabalhar isso aí, e também a gente precisa, para estar cumprindo isso aí, graças a Deus, grande parte vai ser cumprida já, pelo trabalho que todos nós temos feito aí junto aos nossos deputados estaduais. Tem vindo aí muitos recursos, graças a Deus, mas todos vão ter conhecimento do que está planejado para ser feito nesses próximos 3 anos e meio aí, a gente vai dizer 3 anos, né, Li? Dentro desse contexto, mas vai ter
essa reunião com todos os diretores para apresentar o que tem de reforma no departamento de cada um, o que o departamento de cada um pretende fazer para a gente trabalhar isso aí. Entendeu? Essa é a minha explanação aqui neste momento. Algum questionamento, estou aqui também para responder. Obrigado, vice-prefeito, pelas suas colocações, plausíveis as suas colocações. Ficamos contentes, né, em saber que o projeto de lei está sendo discutido e que certamente continuará sendo discutido com a finalidade realmente de que o município cresça, né, junto aí com os diretores. Aproveito inclusive para registrar a presença da ilustríssima senhora Eliana Marcilli, diretora de saúde. Agradeço a sua presença e registro ela aqui nessa audiência. Muito bem colocado, viu, vice? É isso que a gente espera, que realmente o município faça bom uso dessas verbas, né? A ideia é que o município realmente cresça com qualidade. Então a gente agradece a palavra do senhor. Se alguém tiver alguma dúvida, está aberto ainda a discussão. Se alguém tiver, até inclusive sobre a fala do nosso vice, se alguém quiser fazer alguma colocação, está aberto. Ato contínuo, registro a presença virtual do vereador Diego Viveiros, relator desta Comissão de Finanças. Aproveito ainda para lembrar que existe o número de WhatsApp para que todos possam participar, de número 016 99793 3617. Por lá os senhores podem mandar áudios, textos que serão lidos e divulgados e discutidos para reflexão. Aberto a palavra, se alguém quiser fazer alguma explanação acerca do projeto de lei. Palavra. Com a palavra. Acho que é interessante aproveitar a presença dos diretores, né? E eles apresentarem um pouco do trabalho que vai ser feito, né? No projeto que eles colocaram aí. Né? E mais uma vez eu quero parabenizar os diretores que estão presentes, né? Isso mostra para mim, e eu acredito para a população, transparência no trabalho de vocês. Agradeço a presença do vice, prefeito, né? Do Caio, da Lisângela, da Lisandra, da Eliana, da Ana e do Ismael, né? Gostaria de você estar falando um pouquinho, até um pouco para a população entender, né, no trabalho da promoção social, da saúde, da educação, da cultura, né? E aí a gente acho que abre a discussão um pouco melhor. Se alguém quiser fazer uso da palavra, a pedido do vereador, fiquem à vontade. Enquanto os senhores se organizam, eu gostaria também de registrar e agradecer a presença do Denilson, que é da Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal. Alguém quer fazer uso da palavra, os diretores presentes? Pedido do vereador Leandro Morales, o Mancha, que se os diretores quisessem fazer uso da palavra para explanar melhor os projetos apresentados, e assim ampliasse o leque, né, e também o conteúdo de discussão, os senhores estariam à vontade, né, estariam... A palavra. Com a palavra. Primeiramente, eu acredito no conteúdo das palavras do vice. Eu acredito que até os diretores, se não tiverem algo no momento concreto, é porque está no aguardo dessa reunião com o prefeito, o vice, e talvez seja algo desse jeito que eles estão aguardando, mas estão aí à vontade para responder ou não. Acho que a minha pergunta, acho que o presidente, com todo respeito, presidente, é só para explanar os trabalhos que já estão feitos, né?
Então eu falo com propriedade da educação, da cultura, o trabalho que vem desenvolvendo na internet, o Ismael da promoção social, o que ele está fazendo para estar melhorando o departamento dele, a Eliana Marcílio, com toda essa turbulência na saúde, né? O que eles estão fazendo é mais para mostrar e para a população estar entendendo cada departamento, né? Lógico que a gente não tem os outros diretores para estar acrescentando aqui para nós, mas é só para apresentar o trabalho para a população que está nos acompanhando, presidente. Eu acho que Não, eu entendi, vereador. É que o projeto ele indica um orçamento para 2022, né, Elisângela? Vou fazer uso da palavra. Se você quiser também. Só um momento, Elisângela, por gentileza. Eu agradeço a colocação do vereador e também do vereador José Roberto. De fato, assiste razão quando diz que a lei orçamentária para o ano de 2022, por essa razão, acredito que sim, ficariam limitados esses diretores para saber ainda quais seriam as suas destinações. De outra banda, não acho menos importante, ou ainda que não assiste razão, as colocações do vereador na sua preocupação em dizer para a população que esses diretores presentes dizer aí o serviço que vem sendo executado. Para isso, acredito também que existem os meios das mídias sociais, acredito que esses, por sua vez, estejam usando a direção de comunicação, né, a diretoria de comunicação do município para divulgar esse trabalho, mas ainda assim, né, embora seja lei de diretrizes orçamentárias para o ano 2022, esses, por sua vez, que se quiserem explanar um pouco o seu trabalho, estamos aqui para isso. A ilustríssima Elisângela, né, que gostaria de fazer uso da palavra. Sim, é porque assim, a lei de diretrizes. Quando coloca o projeto para ser analisado no executivo, já tem um cronograma. E esse cronograma tem que ser Você vai falar? Tá bom. É uma pergunta que eu fiz, porque se eu apresento um projeto para o executivo, com todo respeito, eu tenho que saber o que eu estou fazendo para 2022. É isso que eu quero saber. Né? Agora, se apresentou o projeto e vai ter uma discussão, aí eu fico muito tranquilo também. Eu só fiz uma pergunta só. Minha preocupação também é com 2022 e é atual agora. Né? Por isso que eu falo para vocês, às vezes, com todo respeito, não que vocês, mas me deixa preocupado algumas pessoas no Ctrl-C, Ctrl-V, que aqui não existe, né? Mas me deixa preocupado. Mas tudo bem, isso aí é uma coisa que eu acredito que esses diretores são muito capazes, competentes, e vem mostrando, pelo menos para mim, né? Pelo menos vocês que estão aqui presentes, e alguns diretores que não estão presentes também vem mostrando. Alguns não, mas vocês sim. Ainda em discussão? Elisângela, fica à vontade. Esse projeto ele foi encaminhado até 30 de abril, como eu havia falado. Então, assim, não teve muito tempo hábil para a discussão para 2022. Então, por isso que eu falei que a discussão mesmo das obras e tudo que vai ser feito vai ser para o PPA, né? Que são para os quatro próximos anos. E aí a gente vai fazer essa reunião que o Luzimar citou para ver todos os projetos. E aí a gente vai... E com isso vocês vão começar a delimitar e traçar as metas para os outros anos e para 2022. A senhora consegue explicar para nós, assim, precisar a falta do tempo hábil para discussão? Já que nós estamos aprovando, né? Estamos discutindo ainda o projeto. Na verdade, essas atividades e projetos, eles são os mesmos do ano passado, a gente só alterou valores, né? Então, por isso que a gente precisa conversar, sentar com os diretores, com o prefeito, o vice, para poder fazer esse levantamento melhor. E depois a gente vai estar encaminhando o PPA, que inclui também a nova LDO, porque a gente tem que pedir a alteração das peças. As peças elas têm que andar juntas, entendeu? Então, no PPA a gente vai ter um estudo melhor e posterior alteração dessa LDO que a gente está hoje discutindo. Eu compreendo. É um ano muito difícil, né? Estamos enfrentando uma pandemia, acredito que não só percebo isso aqui no Legislativo, acredito que também no Executivo as coisas estão um pouco tumultuadas. E o vice está aqui compondo a mesa, pode falar com mais precisão.
Mas, diante disso, aproveito da oportunidade para dizer que esperamos ansiosamente que essas discussões aconteçam, né? Que os senhores, de fato, como o vice-prefeito disse, procurem os diretores, conversem, aprimorem os projetos para a destinação, como eu havia dito anteriormente, dessa verba com qualidade para os departamentos. A palavra. Com a palavra, Caio. Muito boa tarde a todos. Eu inicio agradecendo a todos os integrantes da mesa e faço o cumprimento na pessoa do presidente Zé Roberto e na pessoa do presidente da Comissão de Finanças. Estendo meus cumprimentos aos demais presentes aqui na sessão dessa audiência pública e só gostaria de complementar a informação afeta as peças orçamentárias com a finalidade de esclarecer o motivo da peculiaridade deste ano, né? Como a nossa chefe de contabilidade já explicou aqui, o orçamento público ele se compõe de 4 peças. Então a gente tem uma peça que ela visa uma programação de médio prazo, o médio prazo de 4 anos. Essa peça é o plano plurianual e ela regula, ela é feita para regular o último ano de um mandato e os 3 anos do mandato seguinte. Então, sempre que se inicia um mandato, ele se inicia com a peça orçamentária que foi feita no mandato anterior, né, com o plano plurianual de um mandato anterior. Então, só para a gente esclarecer, né, na verdade, ele vale ele pega sempre o primeiro, na verdade, ele inicia no 2º ano do mandato, né, e ele vale pelos 4 anos seguintes. Então, ele pega o 2º, o 3º e o 4º ano do mandato, e depois ele pega também o 1º ano do mandato seguinte. A gente está no 1º ano de um novo mandato, né? Portanto, no último ano de vigência do plano plurianual que foi aprovado há 4 anos atrás. Nessa audiência pública, a gente discute o orçamento que vai ser executado em 2022. E o orçamento que será executado em 2022, ele será executado sob a orientação de um plano plurianual novo, que ele não existe ainda. Ele vai ser elaborado também este ano, né? Então, como a Elisângela disse, a gente vai elaborar o plano plurianual, que vai passar a valer a partir do próximo ano e para os 4 seguintes. E nesse contexto, a gente fica limitado ao plano plurianual que já existia. A nossa LDO ela acaba refletindo o que já existia, né? E é importante a gente esclarecer que quando a gente fala de programação, a gente não consegue fazer uma programação sobre todo o orçamento, porque a maior parte do orçamento ela já é comprometida com o custo de manutenção dos serviços públicos, né? Então já tem despesa de pessoal, já tem despesa de material, já tem insumo, que isso é uma despesa praticamente permanente. Isso varia muito pouco de um ano para o outro, exceto quando a gente tem fatos imprevisíveis, como a pandemia, que causa um impacto gigantesco. Então aí tem uma variação muito expressiva nesse sentido. Mas fora isso, o custo de funcionamento da máquina com a prestação de serviço, por exemplo, de educação, o serviço de saúde, isso já tem um custo elevado, já absorve uma grande parte do orçamento. E nesse contexto, a programação, que envolve uma certa flexibilidade, ela se limita a praticamente 2 ou 3% do orçamento todo, né? E é em cima desse percentual limitado que a administração tem que se programar. E é por isso que a programação tem que ser muito bem feita, porque o percentual ele é muito pequeno, ele é muito limitado, a gente não tem todo o orçamento disponível para ficar definindo. A disponibilidade é restrita a 2 ou 3% do orçamento. E essa programação ela tem que estar ajustada, primeiro, no PPA, no Plano Plurianual, em seguida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o que estabelece as prioridades, para finalmente a gente conseguir fazer a Lei Orçamentária Anual, né? Então, a nossa LDO neste momento ela fica um pouco prejudicada, porque a gente está fazendo uma LDO que tem que se adequar a um plano plurianual que não existe ainda, que ele vai ser feito. Por isso que, após a elaboração desse plano plurianual, que vai ser feito neste ano, a gente eventualmente vai precisar fazer o ajuste desta LDO. Isso é natural. E, em seguida, a gente fazer o projeto da Lei Orçamentária Anual,
Tá? Então é só por esse motivo que é importante a gente esclarecer qual que é a dificuldade de já apresentar uma LDO de maneira mais concreta, justamente porque a gente está preso ao PPA anterior, ao PPA que se encerra este ano, né? E a LDO ela vai valer para o ano que vem, junto com o PPA, que também vai passar a valer a partir do ano que vem, que ainda não foi apresentado, tem que ser apresentado durante este exercício. E após Perfeito, Dr. Caio. E após essa apresentação, a gente tem que fazer a lei orçamentária. Então, pode ter alterações também depois, nesse plano plurianual e na lei de diretrizes também. Então, o que vai finalizar toda essa programação para 2022 é o orçamento em 30 de setembro. Só para... Para melhor entendermos a discussão aqui, então, os senhores, por parte do Executivo, estão dizendo que por falta ainda... de verbas mesmo, né? De saber exatamente o orçamento, que os senhores não fizeram um plano concreto, é isso? Um projeto concreto por conta de oscilação, pode alterar, enfim. Seria essa a explicação por parte do Executivo. E não por falta de... porque não quiseram fazer isso. Porque não tem um... Eu percebo, só vice, me dá só um momento, eu percebo que a diretora Eliana Marcilli quer fazer uso da palavra e ainda não consegui conceder a palavra para ela. Fica... só. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa Zé Roberto e a todos os demais presentes. Acabou que tendo algumas discussões, mesmo que paralelas, né, Elisângela? Nós tivemos conversas paralelas, mesmo que não foi com o todo. Isso aconteceu no nosso departamento e eu falo dessa situação que nós conversamos muitas vezes com a contabilidade, através da Elisângela, e às vezes até com a participação do jurídico também. Mas, assim, algumas coisas têm apontado essas mudanças para nós, do que vem tanto do PPA que nós temos no Conselho Municipal de Saúde que fazer também, casado com essa LDO. E aí a gente vê que a pandemia trouxe toda essa mudança desse cenário e a gente não sabe muito bem dentro da saúde de que maneira que isso vai transcorrer. Porém, a gente vê o comprometimento, o compromisso aí, quando eu cheguei às palavras do nosso vice-prefeito falando que o que tem que ser aplicado na saúde é 15%. E nesse mês, como foi apresentado aqui na audiência pública também, nessa mesma Casa de Leis, há uns dias atrás, foi aplicado 52%. Então, essa mudança vai ter que acontecer, tem alguns encaminhamentos, alguns apontamentos, mas, diante desse cenário, a gente fica um tanto que, vou usar uma expressão, amarrado no que a gente pode direcionar nesse momento e falar, porque está, né, às vezes a gente fala, Elisângela, suplementa, Elisângela, muda, Elisângela, suplementa. Então, está tendo essa caracterização nesse momento devido à pandemia, mas essa conversa paralela aconteceu, a gente vem estudando, e juntamente com o presidente do Conselho, o doutor William, que faz essa parte aí da gestão pelo Conselho, até que faz parte mesmo do Conselho Municipal de Saúde. Então, a gente está muito apreensivo de que maneira que isso vai se dar também. E as verbas são bem-vindas, eu já disse isso inúmeras vezes aqui nessa Casa de Leis. Se não fossem as emendas, nós não teríamos atravessado da maneira que nós estamos atravessando. Então, a gente fica aí numa expectativa e sabemos que vai ter que acontecer essas mudanças que a gente já conversou e planilhou, e está acontecendo já algumas mudanças dentro do próprio departamento para apontar isso. Obrigada. Plausíveis as colocações da senhora diretora. Muito obrigado, agradeço a participação. Continua em discussão o projeto. O Maico, presidente da comissão, até parabenizando aí a explicação aí por parte da nossa diretora da saúde, a Eliana, e realmente eu ia até soltar uma aqui que eu achei que nós tínhamos gastado 48% na saúde. Então chegou a 52%. Então você imagine só essa situação, como foi difícil esse ano. E ao mesmo tempo eu volto aqui, como ela mencionou, parabenizá-lo aí, os vereadores, pela busca de recursos aí, porque realmente, se não fossem as emendas parlamentares, a situação era complicada.
eu tinha até montado dentro da administração, junto com o prefeito de Seupano, uma situação que é muito fácil da gente trabalhar, uma parceria com a saúde, de aquilo que a gente ia gastar para a saúde, de recurso próprio, a gente segurava, pagava com as emendas. Hoje a gente nem tem essa vaidade de fazer isso. Se as emendas virem, vai ter que ser investido realmente na saúde. Se vir para custeio na saúde, vai ter que ser investido lá. Não tem mais essa situação dessa manobra que a gente fazia que dava para se fazer anteriormente. Hoje já não dá mais para você fazer isso. Então, até pedindo aí, logicamente, que a gente tem projetos, tanto do executivo, planos, né, para realizar na cidade, por parte do legislativo também, que é aquela visão, a população cobra, tem que fazer isso em tal lugar, o vereador vai buscar o recurso para realizar tal obra, importante para aqueles moradores daquela localidade, mas no momento aquilo que a gente achava importante, e eu como parte do executivo, falo bem assim, quanto mais obra apresentar, a gente pensando no lado político, que não dá para pensar o lado político nesse momento, o lado agora é o lado de salvar vidas, de investir realmente na saúde, até peço, foi procurar os seus deputados, peça recursos para custeio na saúde. Eu, como parte do executivo, seria muito favorável para mim uma grande obra na cidade. Ou o vereador conseguiu, logicamente, reflete no executivo, reflete no legislativo, toda a obra grande, bonita, a construção de uma escola, de uma unidade de saúde, logicamente que já está nos projetos, caiu um recurso agora, né, Eliana, no valor de R$500 mil aí, de um deputado, para que nós possamos estar construindo aí um pronto atendimento na nossa cidade. É obra importante, vai vir mais a situação. Hoje a situação de pagamentos, né, Li? É muito melhor você estar pagando folha de pagamento aí dos médicos, compra de medicamento, pagando exames, é muito melhor nesse momento. Então, até aqui, como também representante igual o legislativo aqui, pedir para que se busque junto aos deputados recurso para custeio na saúde, porque assim a gente acaba tendo até uma sobra, né, para estar trabalhando. As outras coisas com recurso próprio, até falei do que a gente tem planejado para fazer nesses 3 anos aqui de nosso mandato, nossa administração, todos nós juntos, executivo e legislativo, tinha planilhado 9.200.000. Graças a Deus, o que o doutor Caio até mencionou ali, da sobra de 2%, 3%, então a gente sabe que dá em torno de uns 3 milhões, para poder você estar fazendo, geralmente não consegue também ficar com essa sobrinha lá, mas de emendas que veio, nós já chegamos aí a um montante, não parece, mas já passamos de 6 milhões. Então, parabéns aqui a vocês, nós lá no Executivo também estamos correndo do outro lado. Então, tipo assim, aquilo que a gente tem programado de obras, que vem através de emendas parlamentares, a gente vai conseguir cumprir. Então, aquilo que a gente tem planejado está sendo em cima de emendas parlamentares, mas a gente tem que trabalhar muito forte em cima da saúde. Muito obrigado, presidente. Perfeito. Vice, sempre muito precisas e esclarecedoras as suas falas. Eu vou aproveitar para fazer um adendo. Na verdade, existem 2 participações pelos canais. Uma é do internauta chamado Lucas, que pergunta: quando será a descrição prevista dos gastos por departamento? Existe uma previsão da descrição dos gastos por esses departamentos, por cada departamento? Qual que é a previsão? Sim, existe. Nesse projeto tem, acho que vocês publicaram no site, né? Os anexos que eu encaminhei, né? Então, aqui eu não tenho no momento, né, por departamento, mas no site tem separadamente por departamento. Lá existe a Os previsão anexos. das inscrições, os anexos. Sim. Lucas, o senhor que está participando, agradecemos a participação do senhor. Foi colocado pela Elisângela, da contabilidade do Executivo, que existem os anexos no site da Câmara Municipal, com a previsão da descrição dos gastos por departamento. Caso o senhor precise, por esse mesmo canal de WhatsApp que o senhor participou, estamos à disposição para enviar o anexo diretamente para o senhor. Ademais, existe uma pergunta feita pelo vereador Diego Viveiros,
e pergunta: se há previsão orçamentária para a concreta implantação do Distrito Industrial, conforme Lei Complementar 228, de 20 de 8 de 2020, quais seriam os próximos passos? Pelo que eu entendi, ele pergunta: existe previsão orçamentária para a concreta implantação do Distrito Industrial? Se sim, quais seriam os próximos passos? Nós temos as obras, né, os projetos aqui nesse projeto apresentado. Por enquanto, ainda a gente não tem todos os nomes dos projetos, que é o que eu falei. A gente vai sentar e aí a gente vai ter, né, nessa conversa com o vice e os diretores, a gente vai ter o nome das obras que vão estar elencadas em 2022. Isso. As emendas parlamentares, elas não estão nesse projeto, porque a gente encaminha projeto especial para votação separadamente para vocês quando a gente recebe as emendas parlamentares, se for. Eu agradeço, Elisângela, as suas explanações, mas ainda pergunto. Ele disse se há previsão para a concreta implantação, né? Mas então quais seriam os próximos passos? O próximo passo é esperar a aprovação, certo, da LDO, e depois os senhores discutirem se vai haver, como haverá, é isso? É assim, a gente encaminhou o projeto da LDO, a gente está fazendo as audiências, né? E vocês vão aprovar ou não. Depois vocês aprovando, a gente vai encaminhar até 30 de setembro o nosso PPA, e aí, dependendo de toda a conversa, a gente vai mandar novos anexos da LDO, vai ser apresentado em audiência também essas alterações, e a gente vai encaminhar um novo projeto de alteração das peças da Lei de Diretrizes. Então não existe uma previsão concreta, porque ainda precisa das tratativas, é isso? Hoje a previsão, até 30 de abril, a previsão era essa. Então a gente fez um aumento de 3.700.000 para 2022. Pode ser que agora no PPA já vai mudar um pouco o valor, pode ser que vai aumentar, porque tudo depende da nossa arrecadação. Ou pode diminuir esse valor que a gente fez a previsão, ou pode aumentar, entendeu? Entendi. Então, tudo depende de como vai ser o andamento da arrecadação do município. Entendi. Agradeço as suas explicações. Agradeço ainda a participação do vereador Diego Viveiros, sempre muito presente, participativo nessa Casa de Leis. Continuo ainda informando que os interessados poderão mandar áudios e textos no WhatsApp 997933617. Poderão fazer uso da palavra e assim faremos discussão e reflexão da pergunta ou dos apontamentos. Ainda em discussão o projeto. Palavra. Com a palavra o vereador Leandro Mancha. Só para entender, o Caio. Só para me entender. Então a gente aprova e aí depois vocês mandam o projeto para nós. Só para me entender só. Esse projeto de LDO que está sendo apresentado agora, ele corresponde ao PPA que já existe, né? A gente está impossibilitado de fazer um detalhamento dele maior agora, porque ele tem que se conformar com o PPA que vai iniciar em 2022. E esse PPA não existe ainda, ele vai ser apresentado este ano, né? Porque a legislação exige isso. Tá? Então, é atípico justamente por esse motivo. A gente tem que apresentar a LDO antes do PPA, e isso vai contra a ordem natural das coisas, porque o PPA seria a baliza maior, né? E aí, conforme a gente desce do PPA para a LDO, a gente tem um maior detalhamento, e maior ainda quando a gente chega na lei orçamentária anual. Tá? Então, essa é a conformação de todo o orçamento público. O PPA estabelece as metas de mais longo prazo, de médio prazo, para 4 anos. Em seguida, a gente tem anualmente a LDO e a LOA, né? E todas essas 3 peças, elas precisam estar alinhadas, né? Neste momento, é impossível a gente conseguir um alinhamento, porque nós estamos apresentando a LDO e estamos fazendo isso agora porque a legislação exige que seja apresentado nesse momento. Tá? Se a legislação permitisse uma apresentação posterior, a gente apresentaria posteriormente, né?
E a gente apresentando isso agora, nós estamos apresentando uma LDO sem a existência do plano plurianual, que vai iniciar a partir de 2022. Tá? Então, é impossível a gente apresentar agora a LDO para 2022 alinhada com o PPA de 2022, porque o PPA não existe ainda. A legislação diz que ele vai ser feito posteriormente. Tá? Então, nós precisamos aguardar o PPA para estabelecer as metas dos próximos 4 anos, e a partir da definição desse plano plurianual, aí a gente, se for o caso, tem uma dimensão maior de qual vai ser a disponibilidade orçamentária, e a gente consegue ajustar a LDO, que vai valer para 2022, e em seguida a lei orçamentária anual. Então, nesse momento, é impossível a gente precisar com definição, justamente por ser um ano atípico, em que a gente tem o encerramento de um PPA e a votação de um novo para os próximos 4 anos. Então, nós estamos votando, nós estamos apresentando uma LDO sem lastro em plano plurianual, porque a legislação ainda não previu a elaboração do PPA, que vai valer a partir do próximo ano. Esse é uma questão de organização legal, né? Não faz parte do nosso município, mas é assim que funciona. Aproveitando da discussão dos senhores, que me interessa também, explica para nós, doutor Caio, o senhor como procurador, juridicamente, qual o sentido que se faz precisar da LDO e depois do PPA? Está dentro da legislação isso? Onde? Por qual motivo? Porque se nós precisamos aprovar um projeto, se nós estamos aprovando a lei orçamentária do próximo ano e precisaria do PPA para isso, qual a fundamentação legal? Da onde que os senhores tiraram isso? Porque se nós temos prazos já elencados na lei, é necessário que o executivo se programe para isso, porque o executivo sabia que existiria, né? Existe o Tribunal de Contas que pede que nós façamos essa audiência pública, por isso que ela está acontecendo agora. Então, os senhores já sabiam desse cronograma, e aí, ainda assim, os senhores estão dentro da legalidade. Só para o vereador entender, porque né, assim, né, nós somos leigos aí, juridicamente, com relação a esse... De fato, o problema é esse mesmo. Não é que o executivo não está respeitando os prazos, muito pelo contrário. A gente apresenta a LDO neste momento justamente porque existe uma previsão legal para que a gente o faça, né? Então, o prazo de apresentação da LDO é até 30 de abril. Por esse motivo, ela foi encaminhada para cá. Tá? Agora, qual é o detalhe? Essa LDO ela é votada para valer em qual exercício financeiro? 2022. Tá? Acontece que a gente não tem ainda um PPA de 2022. A lei estabelece um prazo para apresentação do PPA que vai iniciar em 2022. E esse prazo é 15 de agosto. Mas não seria, assim, senhor, me desculpa te cortar, mas não seria prudente do executivo, já que precisa apresentar no dia 30/4, já se antevinha com o PPA? Porque se faz necessário, né? A colocação do vereador é realmente plausível. Se faz necessário nós sabermos o planejamento, né, o plurianual, para que a gente discuta a LDO. Então, assim, ainda que os senhores estejam dentro do prazo, dentro da legalidade, dos prazos legais da legislação, não seria prudente, por uma questão, uma sistemática administrativa, que esse PPA fosse, né, fosse pronto antes? Eu compreendo a preocupação. Eu penso por um outro aspecto, né? Na verdade, o ideal não seria antecipar a apresentação do PPA. Porque o PPA é uma peça de programação para 4 anos, né? E a LDO é uma peça de programação para 1 ano. Então, quando a gente fala de antecipar o PPA, nós estamos falando de antecipar uma programação de 4 anos, de antecipar uma programação, de antecipar metas de um prazo maior. Isso é mais difícil de se fazer. O que eu acho que seria o ideal seria postergar a apresentação da LDO para após o PPA, né? Mas eu tomei conhecimento aqui pelo Legislativo, pela Procuradoria, que nós precisávamos apresentar e fazer as audiências porque estava no prazo. Então, assim, exato. Mas então, cronologicamente, não está batendo os prazos. Sim, sim. O problema é que esses prazos não são nossos, né? Porque aí também, eu penso pelos diretores, tá? Não sei. Sim, eu penso por todo mundo, por todo o conjunto que trabalha com os senhores lá do Executivo, se organizar também. Sim. Então, ainda insisto na falha do Executivo em talvez não se, ainda que administrativamente, conseguir se organizar nesse sentido, apresentar, ainda que seja um prévio, e posteriormente convido os diretores e também o Legislativo, que inclusive somos nós, fazemos parte da votação da LDO, para que a gente consiga votar isso de forma mais clara, para que os diretores, para que os munícipes, para que todo mundo consiga
entender exatamente o que está sendo votado, de que forma que vai acontecer. Porque pelo que está me parecendo aqui nas discussões, eu não sei se levantou essa estranheza nos demais, é que a gente está com a LDO vaga, assim, né? A gente está votando a LDO no escuro. Ela tá não sendo tinha ficado isso, né? Até por falta, infelizmente, a responsável lá da contabilidade não pôde participar. E aí faltou mesmo essas informações pra gente, né? Pra gente conseguir. E agora, com a participação dela, é isso que causou uma estranheza para nós nessa audiência pública. Porque, veja, ainda que, eu repito, quero ser repetitivo para os senhores entenderem. Eu entendi que, legalmente falando, juridicamente falando, o executivo está dentro aí das normativas, né? Está dentro dos prazos. Só que vai muito além dos prazos legais, né? É necessário, eu entendo que até condicionado, inclusive, nós sabermos o projeto efetivamente, porque, né, nós estamos dando a destinação aí da lei orçamentária do próximo ano. Então, ainda que prévio, ou ainda que um projeto simples que seja, talvez não PPA, né? Teria que ter vindo para a gente começar, né? Iniciarmos uma discussão palpável, né? Responsável, inclusive. Então, eu consigo entender agora a explanação do vereador, que inclusive é membro da Comissão de Finanças, consigo entender a explanação dele nesse sentido e aproveito, eu vou ainda deixar o uso da palavra para os senhores, para deixar essa sugestão para o Executivo, porque de fato, se nós seguirmos tudo afinco, certamente não teríamos auxiliado o Departamento, por exemplo, de Saúde, né? A gente precisa realmente fazer flexibilidades, nós estamos enfrentando a pandemia. E isso é no Executivo em todas as searas, né? Se nós seguirmos estritamente a lei, talvez a coisa não caminhe como deveria, né, no plano fático. Então, eu só estou colocando essas explanações porque eu consegui compreender a preocupação do vereador e, de fato, eu me causou essa estranheza também. Com a palavra, a procuradora jurídica do município? Obrigada, presidente. Do Legislativo. Obrigada, presidente. Eu acho que talvez um esclarecimento que possa auxiliar na compreensão é a gente entender que o orçamento ele se compõe de peças, né, como disse o Dr. Caio, mas ele também tem um caráter dinâmico, né? O que isso quer dizer? A gente faz, enquanto poder público municipal, né, legislativo, apenas as audiências determinadas por lei. E isso é uma grande falha também. Porque se a gente pensa que o processo de orçamento ele é dinâmico, durante o ano todo, por exemplo, chegam créditos adicionais aqui nesta casa para serem aprovados. O que são os créditos adicionais? Nada mais do que alterações o tempo todo no orçamento, né? Então, se esse orçamento ele se altera o tempo todo, ele deveria estar sendo discutido em audiências públicas, em reuniões do Executivo com o Legislativo, o tempo todo. Então, quando a gente pensa e discute nesses termos colocados, olha, o Executivo ele poderia antecipar o PPA, antecipar essas discussões para nos enviar a LDO lá em 30 de abril, já com as projeções. Eles não podem fazer isso, por quê? Porque a LDO desse ano é obrigatoriamente pautada no PPA que ainda existe. Eles têm que observar o PPA que foi apresentado lá em 2017. Então, ainda que eles tivessem se antecipado, feito qualquer discussão, eles não poderiam colocar isso no projeto de lei. Porque aí este novo projeto de lei, esta LDO, ela estaria desrespeitando o PPA que está em vigor. Então, o que assim, na prática, precisa acontecer? Vem, de fato, uma LDO, isso em todos os municípios, é uma norma constitucional de reprodução obrigatória, né? A Constituição Estadual replica, nós temos que seguir esses prazos, né? E a nossa lei orgânica também replica esses prazos. Então, 30 de abril vem LDO, depois vem PPA, e aí quando vem esse novo PPA, agora sim. Agora eu posso pegar a LDO anterior, e aí eu até já deixo a sugestão tanto para o Executivo quanto para o Legislativo aqui, refaço a discussão e ajusto essa LDO para que então agora a gente faça a discussão do orçamento, LOA 2022. Então é uma situação juridicamente, vamos dizer assim, difícil de contornar, porque se eles apresentam a LDO de acordo com os novos parâmetros do PPA que será discutido, a LDO ela é ilegal, porque ela não segue o PPA que está em vigor. E, ao mesmo tempo, se eu apresento a LDO como foi apresentada, ela não tem sentido, porque ela ainda não está condizente com o novo PPA. Então, é uma situação, a gente fala que são
os pontos esdrúxulos do legislativo, né, da questão jurídica. Mas é assim que é, então não tem muito escapatório. Só queria deixar esse registro, talvez, para clarear um pouco a discussão. Obrigada. Agradeço as suas colocações, doutora Daiane, sempre muito bem-vinda. Palavra, presidente. Com a palavra. Só para a gente finalizar o esclarecimento, né? Então, eu compreendo a preocupação do vereador Leandro e nesse mesmo contexto eu fico até um pouco surpreso de receber esse questionamento nesse momento, porque o procedimento de votação das peças orçamentárias ele é sempre o mesmo, né? Seja anualmente na votação da LDO e da lei orçamentária, seja a cada 4 anos com a votação do PPA. E de fato existe uma certa incoerência jurídica, mas que não depende aqui do município, né? Então não é uma questão de falta de planejamento do município, é uma questão de necessidade de se atender o prazo. Não estou dizendo isso, é que da forma que a gente diz assim, olha, o município poderia antecipar o PPA. O presidente da comissão falou aqui, mas não foi no sentido de crítica, não. Sim, muito pelo contrário. E ainda que fosse, né? Acho que a gente está aqui para isso. Exato. A audiência pública é para isso. O objetivo é a discussão. Claro. Então, não se trata de uma questão de o município conseguir se organizar para apresentar o PPA antes. É uma necessidade da gente respeitar os prazos legais. É uma dificuldade que existe mesmo na questão do orçamento público. E, como a doutora Daiane bem disse aqui, o orçamento ele é dinâmico. Então, ele vai ser discutido durante todo o ano, né? Especialmente quando a gente recebe as emendas parlamentares. É importante ficar claro isso, que o orçamento que é apresentado aqui ele não abrange as emendas parlamentares, né? E daí a importância dessas emendas. Quando o vice-prefeito Luzimar disse aqui e agradeceu, e fez muito bem nesse sentido, a respeito de os vereadores em geral buscarem emendas, isso é essencial para o município. Porque essas emendas elas não estão previstas aqui, né? E nem poderiam. A gente só pode incluí-las no orçamento a partir do momento que elas estão aprovadas lá e são destinadas para o município, né? Então, tudo que vem de emenda é como se fosse acréscimos, né? Acréscimos ao orçamento. E é por isso que, permanentemente, a Câmara recebe projetos de lei para abertura de créditos especiais, para aumentar o orçamento. E sempre que isso acontece, olha como é, né? A gente adapta a lei orçamentária anual e, por consequência, a gente adapta a lei de diretrizes orçamentárias, que é essa que está sendo votada aqui, e, em alguns casos, até o PPA. Tá? Então, a gente não discute as peças orçamentárias em definitivo numa única sessão de votação. O orçamento ele é discutido ao longo da sua execução. Tá? Então, nesse momento, eu entendo assim, que é um pouco estranho a gente fazer a votação de uma LDO sem a existência do PPA. Mas não existe como a gente fazer de outra forma. Tá? É uma imposição legal, é previsão da Constituição Federal replicada na Constituição do Estado de São Paulo. Palavra. Com a palavra. Presidente, eu entendo o Caio, só que assim, Caio, eu agradeço também quero elogiar, eu vou elogiar agora o vice-prefeito, porque organizou alguns diretores que não estavam andando na linha e começou a andar agora. Não estou aqui fazendo média não, viu? Estou falando o que está acontecendo. Se tivesse que falar também, eu falaria também. E aí, a minha preocupação é a seguinte, a gente fez audiências públicas no departamento do Johnny, Desenvolvimento Econômico, que falava que ia fazer um distrito industrial na descida da Sadia. A minha preocupação é essas. E não aconteceu. Está lá parado, não vai ser agora, parece que não vai ser mais distrito industrial. Não sei, não está aqui para responder. Também, né, a gente tem que fazer um requerimento para responder. Né? Departamentos que não estão funcionando por conta da pandemia. Aí tem chefes, diretores. Essa é a minha preocupação. Como está sendo funcionado? Tem gente fazendo departamentos aí, mesmo não funcionando, fazendo aulas virtuais. Como é no caso da Ana. Está se virando. Para que o departamento ele se promova e ele apareça. E agora? Aqui a vereadora Marli fez um requerimento perguntando se o departamento do esporte poderia fazer aulas virtuais, falou que não. Então, é isso que eu quero saber. É esses planejamentos que eu quero saber, Caio. Porque depois a gente fica tudo perdido aí, meu.
É isso, a minha preocupação é essa. A gente mandar falar algo para a população e não vai acontecer. Né? É isso que eu falo. O Distrito Industrial vai acontecer, Caio? É uma pergunta. O diretor não está aqui para responder. Eu acredito que você não vai responder porque o diretor não está aqui. Mas vai acontecer? Teve audiência, teve discussão, teve empresários sentados aqui e não aconteceu. Estava no planejamento, tinha projeto e não vai acontecer. Agradeço a colocação dos senhores. As discussões fazem parte do Estado Democrático de Direito. Sempre falo sobre isso. Acho muito bonita a democracia. Muito que bem. As discussões continuarão. Peço que os senhores se atenham tão somente na LDO. A audiência pública hoje é a última, né? Segunda e última audiência para discutirmos o projeto de lei 023/2021 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária 2022. Então eu peço que os senhores se atenham a isso, para que a população, os demais que acompanham, possam se inteirar exatamente do projeto e a gente não perca a finalidade deste. Tá. Com a palavra. Palavra, presidente. Eu gostaria de reforçar aqui o esclarecimento da nossa chefe de contabilidade, de que a íntegra da LDO está disponível no site da Câmara, com todos os anexos, e lá tem o detalhamento de todas as obras que estão incluídas, né? A respeito do questionamento do vereador Leandro aqui, de fato eu não tenho condições de dar mais detalhes, né? Isso depende do departamento, mas o que eu posso adiantar é que o loteamento industrial ele não seria realizado e executado pelo município, né? Então não se trata de uma obra que dependeria o espaço do município, né? Sim, mas não se trata de uma obra que seria executada pelo município. O diretor veio aqui, juntou todos os empresários aqui, Caio, e a gente sabia que esses empresários iam executar a obra. Isso foi avisado na audiência pública. Isso foi bem claro para todos aqui. Que o proprietário que adquirisse o lote, daquele lote, ele seria responsável de tudo. Infraestrutura, tudo. A prefeitura só cederia o terreno para venda. Aí a pergunta, isso vai acontecer? Só para os senhores serem precisos, não está o Distrito Industrial nesses anexos, ou está? Exato, ele não está. Não está, então porque... em tese não vai acontecer. Não, na verdade então, não é isso. É que ele não é executado pelo município. Então, tudo bem, mas não está. Então não precisa de previsão orçamentária. Sim, né? sim, ele sim. precisaria se o município fosse executá-lo. Entendi, né? entendi. Eu digo assim, o município fazer o loteamento. Então ainda que fosse, não estaria, porque não é feito diretamente pelo Executivo. Exatamente. Ainda que o loteamento venha acontecer, e é uma informação que depende do departamento, né? Ele não estaria aqui no projeto. Tá? Então, não ia aparecer aqui na LDO e nem na lei orçamentária anual. Ele não teria previsão aqui de qualquer forma. Perfeito. Tá? Eu gostaria realmente que nós estendêssemos essa discussão, mas nós temos que nos ater aqui, voltar à LDO, não que não seja assuntos da LDO, mas que voltarmos aos pontos principais do projeto de lei, que está sendo objeto dessa audiência pública. Devo apontar, assim, notas de rodapé, que houve conversas no Legislativo, já que existe já uma falta, uma quebra de contrato dessa empresa com relação ao Distrito Industrial, né, e que me parece que está sendo resolvida. Eu espero do Executivo que seja resolvido o quanto antes, né, até porque o espaço está cedido para um terceiro, né, fazendo uso de uma propriedade pública. Mas, como disse para os senhores, embora seja do meu interesse, não é momento para que eu fique explanando maiores detalhes. Agradeço a colocação do vereador Leandro Morales, o Mancha, sempre muito preciso nas suas colocações, sempre muito bem-vinda a sua participação, inclusive como membro da Comissão de Justiça. Trabalha assiduamente para que essa comissão trabalhe com honestidade, com comprometimento. Então, sempre muito bem colocada a sua posição, viu, vereador? Eu quero agradecer realmente os senhores que deram aí as devidas respostas e abrir brevemente para já caminharmos para a finalização dessa audiência pública, para discussão, se alguém quiser fazer algum apontamento ou ainda tiver alguma dúvida.
Essa será a última chamada, inclusive, para aqueles que participam através do número 997933617 via WhatsApp. Aproveitando ainda do uso da palavra para agradecer os servidores da Câmara Municipal que participam incansavelmente para que audiências e eventos como esse aconteçam, serviço de muita qualidade. Quero parabenizar aos servidores da Câmara, também o Carlinho, o pessoal da Imagem e Som. Imagem e Som. Transmite imagem. Bom, Carlinhos e a equipe que trabalha com a gente aí, que que faz com que tudo isso aconteça, para que os munícipes fiquem mais próximos da gente, em nome aí, para nós evitarmos a propagação do vírus. Quero agradecer de novo a presença física registrada dos diretores, pelo qual já foram mencionados nome a nome inicialmente. É muito importante a presença dos senhores. Fiquei muito contente com a participação. Ainda que alguns não puderam vir fisicamente, eu lembro que a Aninha participou virtualmente, alguns outros diretores, desculpa a falha memória, participaram. É muito importante que os senhores participem de audiências como essa. Agradeço ainda o presidente dessa Casa de Leis, José Roberto, sempre muito disposto e solícito para que eventos importantes como esse aconteçam nessa casa. O vereador Sidão Mineiro, que participa de todos os eventos conosco, vereador muito presente. A doutora Daiane, procuradora do Legislativo também, sempre muito disposta. E a todos, sem exceção, que direta e indiretamente participaram para que esse evento, essa audiência pública, acontecesse de forma democrática e saudável, como vem acontecendo. Sem nenhuma pergunta, dúvidas e apontamentos, eu encerro a segunda audiência pública. O projeto segue para mais uma análise dessa comissão e, após o parecer, o projeto irá para a deliberação do plenário, ressaltando que essa matéria terá 2 turnos de discussão e votação. Agradeço todos que estiveram presentes, fisicamente, virtualmente, o vereador Diego Viveiros, que estará participando, nós tivemos o internauta, o Lucas, que participou, e os demais, que às vezes não se manifestaram, mas ficaram aí atentamente participando dos trabalhos dessa comissão. Na qualidade de presidente da Comissão de Finanças, dou por encerrada essa audiência pública. Obrigado.